Boa tarde, pessoal. A gente está começando o programa daqui a pouquinho. Faltam alguns segundos. Tudo preparado aqui. Vamos falar hoje sobre ansiedade e depressão. Então, o pessoal está chegando. O pessoal vai chegando aos poucos. Aqui nessa tela eu tenho Instagram, aqui Facebook. Já vai começar. Olá, muito boa tarde para você, ligadinho aqui na Rádio Novo Tempo. Está começando mais uma edição do Bate-Papo Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, fique à vontade por aqui. Todas as terças-feiras, neste horário, nos encontramos para conversar sobre diversos assuntos, geralmente relacionados à nossa saúde emocional, nossos relacionamentos familiares. E você está convidado a participar deste programa, viu? Tema de hoje sobre ansiedade e depressão. Tem alguma dúvida? Quer deixar algum comentário? É só enviar aqui no nosso WhatsApp, tá bem? 998-27343. Já estamos com ela, Natasha Fiel, coach psicanalista. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pessoal do Instagram e do Facebook. Já estamos começando o nosso programa, um tema importante hoje, né, Gisele? Sim, muita gente entrou em contato, é um tema que chama bastante atenção, né? E a gente está aqui para ajudar e tirar todas as dúvidas. Isso aí, eu já quero começar o programa agradecendo a todas as pessoas que fizeram contato com a gente, que contaram suas histórias, que fizeram perguntas. Na medida do possível, eu vou respondendo a vocês, tá, pessoal? Às vezes é difícil responder na mesma hora. E esse tema foi um tema que a gente recebeu muito retorno dos ouvintes. Então, hoje nós vamos responder as perguntas que nós já recebemos, mas enquanto o programa acontece, pode mandar para o WhatsApp da rádio, né, Gisele? Isso. Mande seus comentários, suas perguntas. Dessa vez, manda para o WhatsApp da rádio, que a Gisele vai acompanhando aqui e a gente vai respondendo para vocês. Aproveite também, já solicite a revista Fique Leve, porque ela também aborda este tema sobre depressão, ansiedade. Com ela você vai aprender o que você pode fazer para tratar a depressão. Você vai aprender como ajudar uma pessoa deprimida. Tem dicas também, tem 7 orientações aqui para você sobre ansiedade, como controlar, como pensos ansiosos, como ajudar também uma pessoa que está lidando aí com a ansiedade, enfim, tudo isso e muito mais você aprende com a revista Fique Leve. É um presente para você, a Natasha vai mostrar aqui para a galera que está assistindo. Você pode entrar em contato e solicitar a sua revista, viu? É inteiramente gratuita, é só deixar uma mensagem aqui no WhatsApp dizendo que você gostaria de receber esta revista, tá bem? Vamos ao assunto? Vamos ao assunto. Lembrando que estamos aí ao vivo através do Facebook, Instagram, da Rádio Novo Tempo e da Natasha Fiel, certo? Isso aí. Maravilha, não tem desculpa para você perder o programa. Seja muito bem-vindo, você que está chegando por aqui. Já vamos perguntar a Natasha o seguinte: Natasha, como a gente pode fazer para saber se temos os sintomas da ansiedade? Então, ansiedade as pesquisas, Gisele, dizem que 50% a 70% da população, em algum momento da vida, vai ter problema com ansiedade. Então, os sintomas da ansiedade são vários. É muito importante a gente se conhecer para a gente poder identificar esses sintomas. A ansiedade, ela é uma emoção completamente alimentada pelo medo. E nós falamos no programa passado sobre o medo. Então, quem não assistiu, vai lá no meu YouTube, Natasha Fiel Coach, e assiste o programa para você entender o medo. Então, a ansiedade é alimentada pelo medo. O medo de que algo dê errado faz com que a pessoa queira que aquilo aconteça logo. Então, a ansiedade, ela está focada no medo do futuro. É quando a pessoa não vive o momento presente, ela vive o momento futuro.
E ela vive esse momento futuro com medo. Então é o medo de se pode acontecer alguma coisa errada, o medo que vai dar errado, o medo das consequências. É um medo profundo. E isso acelera a pessoa. Então a pessoa que é ansiosa, ela é uma pessoa acelerada. Ela produz no seu organismo muita adrenalina e depois começa a produzir muito cortisol e acelera o corpo. Então, sintomas da ansiedade. Ataque cardíaco é um sintoma da ansiedade, que é quando o coração bate muito forte. Quando a pessoa rói muito as unhas porque não consegue ficar parado. Quando a pessoa balança muito a perna, né? A pessoa está sentada, mas fica com a perna balançando o tempo inteiro. Ou a pessoa que fica batendo os dedinhos na mão. Então a pessoa, ela tem essa energia tão forte no organismo dela que ela precisa colocar isso para fora de alguma maneira. Então é uma pessoa que tem essa aceleração mental. Nós estamos hoje vivendo um estresse de informação, é uma enxurrada de informação. A gente tem muita dificuldade em experimentar o silêncio, em experimentar a quietude. Então a gente está sempre fazendo alguma coisa. Esse estar sempre fazendo alguma coisa não significa que nós estamos produzindo. Às vezes, e na maioria das vezes, nós estamos ocupados, estamos ocupando a nossa mente, estamos ocupando a nossa energia emocional com atividades que não têm importância nenhuma. Então, o uso do celular, por exemplo, usando vídeos, usando mensagens, enfim, o uso do celular em excesso, ele causa essa agitação mental e a gente nem percebe. Realmente. Né? É imperceptível. Então, o excesso de vídeos, tanto na TV quanto lá, causa essa aceleração. Além disso, a gente tem uma cultura muito competitiva. A gente vive uma cultura muito competitiva. A gente está sempre preocupado. O que é a preocupação? É estar pré-ocupado. É se ocupar antecipadamente de algo. Isso é ansiedade. Quem é preocupado vive o quê? O futuro. Exatamente. E vive um futuro com medo. Então, nós estamos o tempo inteiro preocupados. Se vai dar para pagar aquela conta, se a gente vai conseguir aquele corpo perfeito que a gente quer, se a gente vai conseguir aquela acumulação de dinheiro que a gente quer, se a gente vai agradar o outro. A gente está sempre preocupado com alguma coisa. E isso é um lixo emocional que a gente acaba produzindo na nossa mente. Então, a ansiedade, ela acaba sendo alimentada pelas mídias sociais, pela TV, pela nossa própria cultura, porque a gente vai se afastando da gente mesmo e a gente vai querendo entrar nessa forma social que criaram, a forma do sucesso, e isso causa na gente essa preocupação e, consequentemente, essa ansiedade. Então, os sintomas da ansiedade são esses: é a pessoa que vive preocupada, a pessoa que acorda cansada, ela dorme, mas ela acorda cansada. É a pessoa que tem essa aceleração no coração. Às vezes a pessoa tem muita sudorese nas mãos, nos pés. Queda de cabelo pode acontecer, insônia pode acontecer. Esses são os sintomas. Mas aí, como saber se eu estou com ansiedade? Se eu estou com medo do futuro. Essa preocupação constante. A nível de ansiedade? Há diversos níveis? Há diversos níveis de ansiedade. E ótima pergunta essa, Gisele. Há diversos níveis de ansiedade. E também existe uma ansiedade natural e saudável. Por exemplo, se você vai numa entrevista de emprego, é natural você ficar ansioso ali com a situação. Essa ansiedade natural, ela te coloca em estado de alerta. Um nervosismo que te coloca em estado de alerta, que faz você prestar atenção na roupa que você está usando, nas palavras que você vai usar, se o seu currículo está completo, se a documentação que você precisa levar para essa entrevista de emprego está completa. Então, é esse medo protetivo. Então, essa ansiedade,
É uma ansiedade absolutamente natural e protetora e importante. Agora, quando ela passa dos limites, gerando em você desequilíbrio, isso é um problema. Então, por exemplo, como é que eu sei? Quando eu vou para essa entrevista de emprego, Gisele, e eu já vou imaginando que eu não vou conseguir. E se eu não conseguir, como vai ser? Aí eu começo a pensar, nossa, eu não consegui, como que eu vou pagar aquela conta? Ai, meu Deus, agora não tem mais jeito. Ai, eu não tenho mais de onde tirar dinheiro. Ou ai, eu não aguento mais ficar à toa. Ou, enfim, aí a gente vai só alimentando a mente com pensamentos que nós chamamos de lixo mental. Porque são pensamentos que alimentam a preocupação. E aí que vai, de fato não vai conseguir, pensando que já não vai conseguir, fica mais nervoso. Isso aí. Né? Já vai preparado para a derrota. Muito bom. Aí no Facebook e no Instagram tem alguma pergunta? Tem sim. A Lohane está falando aqui, minha filha tem 7 anos e tem ansiedade ao ponto de sentir dores de cabeça e de barriga. Nossa! E as crianças estão mesmo ficando muito ansiosas. Mas uma causa comum da ansiedade nas crianças é o excesso de informação. Então é tablet, é celular. As crianças, elas não têm mais, o brinquedo vem pronto, elas não têm mais aquele tempo de pensar em preparar o brinquedo, não tem mais aquela possibilidade de contemplar o belo, de brincar com a natureza, de fazer da caixinha de papelão o carrinho, a casinha da boneca, o guarda-roupa das Barbies. O guarda-roupa das Barbies, enfim, exatamente. Então, muito da ansiedade da criança é excesso de informação no qual nós colocamos as nossas crianças. Então, eu não sei se é esse o caso da sua filha, Lohane, mas é muito importante buscar um terapeuta infantil para fazer esse trabalho. Lá na clínica tem a doutora Roberta, aqui em Nova Venécia, no Espaço Gaia, toda quarta-feira. Doutora Roberta é uma psicóloga especializada no público infantil. Então, ela pode ajudar a sua filha a identificar a origem dessa ansiedade e já tratar. A ansiedade precisa ser tratada. A ansiedade maltratada leva à depressão. Depressão maltratada pode levar ao suicídio. É muito sério este assunto, por isso nós estamos conversando com você. Se durante o programa você quiser enviar alguma pergunta ou seu depoimento, também pode, tá bom? Tem mais uma pergunta chegando aqui dizendo o seguinte: quais são os sintomas da depressão? Sintomas da depressão. A depressão, ela apresenta vários sintomas diversos, mas aqueles mais comuns é uma tristeza prolongada, é um desânimo prolongado. E esse desânimo é de fato uma falta de energia. A pessoa não tem energia, não é que a pessoa não quer, ela não tem energia. Eu falo que a maior dificuldade de quem tem depressão é porque é uma doença comportamental. É uma doença onde os sintomas vão aparecer no comportamento diferente da pessoa. Quando a gente tem febre, a gente bota o termômetro no corpo e ele mede a febre. A depressão não tem um aparelho para medir se a pessoa tem depressão ou não. Então, o diagnóstico é muito com base no comportamento da pessoa. Então, aquela pessoa que tem uma tristeza profunda, que tem uma tristeza a longo prazo, que busca o isolamento, que está muito introspectiva, que não gosta de conversar. Então, esse é um sintoma bem clássico da depressão. Existe aquela pessoa que é muito ativa. Existe aquela pessoa que não para, que foca no trabalho, que trabalha o dia inteiro. Esse é um tipo de ansiedade que pode levar à depressão também, porque é uma fuga. Então, é aquilo que eu falei, é tanta energia dentro da pessoa que ela tem que colocar para fora. E muitas pessoas colocam no trabalho. Então, é aquela pessoa que não consegue descansar. Você já viu alguém assim, Gisele? Já. A pessoa não consegue parar para descansar, não consegue parar para ver um pôr do sol, não consegue parar para bater um papo, tá o tempo inteiro futucando, o tempo inteiro se movendo, é como uma maquininha que não para, e aí o corpo vai desgastando e a mente mais ainda.
Então, isso é comportamental, gente. É muito comum a gente ouvir dos familiares de quem tem depressão e ansiedade críticas no seguinte sentido: ah, fulano é preguiçoso, fulano só quer dormir, né? Fulano quer tudo na mão. Então, por quê? Porque a gente tem dificuldade em perceber que a pessoa está doente. E a depressão é uma doença, sim, é um desequilíbrio químico que acontece no organismo. A mente tem dificuldades em produzir os hormônios do bem-estar ou tem dificuldade em receber esses hormônios que são produzidos. Então, isso causa esse efeito no comportamento das pessoas. Precisa ser tratado com psiquiatra e com terapia. Muito bom falar disso, porque muitas pessoas, como você disse, acham que é frescura da outra pessoa, mas a gente precisa se colocar no lugar do outro e pensar, mas ele não era assim porque agora está agindo assim, né? O Nilcinho pergunta o seguinte: é a ansiedade que nos leva a ter a depressão ou a depressão que nos leva a ter a ansiedade? Isso é a falta de gerenciar os pensamentos emocionais? É a ansiedade que pode levar à depressão e a nossa falta de habilidade de lidar com as nossas emoções pode levar à depressão, sim. E pode levar à ansiedade também, ao aumento da ansiedade. Então, controle, eu não gosto de usar a palavra controle, eu gosto de usar a palavra gestão. Gestão das emoções. Nós não aprendemos isso nas escolas. Nós aprendemos isso com a vida. Então, é muito importante que a gente dedique mesmo a energia, do nosso tempo e do nosso dinheiro para conhecer as emoções, para a gente aprender a lidar com essas emoções. Então, tem pessoas, por exemplo, que são muito agressivas. Recentemente eu atendi um casal, Gisele, e ele é muito agressivo. Com todas as pessoas, ele é agressivo com o filho, ele é agressivo com os colegas. No meio social dele, ele é muito agressivo. Ele é uma pessoa que as pessoas não gostam. E ele tem uma esposa muito doce. Ele tem uma esposa muito simpática, muito agradável. E aí ela me falando, né? Ela, Natasha, as pessoas me perguntam como é que eu posso estar casada com ele? Mas eu conheço o lado bom dele. Então, o que acontece? Essa agressividade é uma ansiedade mal canalizada. Porque o medo e a raiva são emoções que andam muito juntas. Então, a agressividade é a forma que a pessoa tem de colocar para fora a raiva e o medo que ela sente. Então, as pessoas que são muito agressivas são pessoas que normalmente têm muito medo. E aí, cria-se a raiva por conta do medo. Então, essas pessoas têm dificuldade em se comunicar e têm dificuldade em demonstrar sua fragilidade. Então, ela prefere parecer uma pessoa brava e agressiva porque ninguém chega perto. Né? Mas a esposa conhece. Então, a falta... E essa esposa, ela é uma grande parceira dele. Exatamente. Porque ela tá ali para ajudar ele a sair dessa situação. Então... a nossa falta de habilidade de gerenciar as nossas emoções nos leva ao aumento da ansiedade, que pode nos levar à depressão, sim. Muito bom. São 4 horas e 18 minutos, é o nosso bate-papo Novo Tempo acontecendo, hoje conversando um pouco sobre depressão e ansiedade. Eu tenho vários depoimentos chegando aqui, já vamos compartilhar com você, tá bem? Natasha, explica pra gente por que tantas pessoas hoje estão sofrendo com a ansiedade. Você já deu uma pincelada, né? Sim. Um dos motivos é esse mundo acelerado. Agora, Gisele, vamos prestar atenção. Por que a gente corre tanto? Por que a gente tem que trabalhar tanto? Por que a gente tem que fazer aquela atividade? Nós entramos, gente, num piloto automático que não tem sentido nenhum. Exatamente. Então, o que está acontecendo com a gente? Contaram pra gente o seguinte, que a gente tem que trabalhar muito, que a gente precisa ter aquela TV, aquele carro, aquele padrão de vida. Aí a gente se mata de trabalhar para ter coisas e depois fica doente. Exatamente. E no momento presente não consegue nem usufruir do que tem, porque a gente vive no futuro. Então, esse nosso mundo consumista,
materialista faz a gente se afastar da gente mesma. E a gente faz isso num automatismo tão grande que a gente nem percebe. Então a gente parece um bando de bonecos numa linha de produção que não tem sentido. Se a gente parar para pensar qual é o sentido da nossa vida, a gente precisa fazer essa pergunta. Qual o sentido da vida? Por que eu estou fazendo o que eu faço? Isso é extremamente importante para a gente se alinhar com a nossa alma. Porque a gente está se afastando da gente mesmo. Nós estamos completamente desalinhados. Então, esse ritmo acelerado, a gente não consegue relaxar. O nosso meio de relaxar é o quê? É assistindo TV, é vendo vídeo no celular, é navegando nas redes sociais. A nossa mente não para. Verdade. Você vai dormir com a TV ligada, você já acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o celular. Nós estamos acelerados. E sabe o que é pior dessa rotina toda? Nós experimentamos uma frustração atrás da outra. Verdade. Então, Gisele, tá na hora da gente parar e olhar para nós mesmos e começar a perguntar: qual o sentido disso que eu estou fazendo? Quanta coisa boa eu tô perdendo. Quanta coisa boa eu posso estar perdendo porque eu entrei nesse automatismo materialista que a nossa cultura nos impõe. Aí eu não consigo admirar um pôr do sol, eu não consigo admirar uma flor. Talvez eu tenha na minha casa um jardim maravilhoso e quem admira o jardim é o jardineiro, que eu pago uma vez por mês para limpar o jardim, não é? Então, a gente precisa parar mesmo e começar a pensar no sentido da nossa vida. Porque essa ansiedade, ela está sendo adquirida por uma cultura que nos foi imposta e a gente está aí aceitando qualquer coisa. Olha só como é que nós somos bobinhos, né? Estamos aí aceitando essas dores. Aí a gente tem dor de cabeça, dor muscular, bruxismo, acorda cansado, não dorme bem. Só vai gerando problemas. Só vai dando problemas. E aí a gente perde muitas vezes o crescimento dos filhos, porque tem que ficar trabalhando, e aí o filho fica com a babá, ou vai para a escola em tempo integral. E aí a gente perde a vivência de um casamento, por exemplo, porque um abandona o outro. Né? Tem casais que vão para a cama à noite e eles vão para a cama com o celular. Fica um deitado do lado do outro, cada um com seu celular. Se afastando, né? Se afastando completamente. Então a gente precisa rever mesmo alguns hábitos que alimentam a nossa ansiedade. Experimenta ficar quieto uma hora sem ter nada para fazer. Experimenta o ócio. É bom demais, né? O ócio é importante, não é? E a gente precisa experimentar esse ócio. Muito bem. Gente, o tempo voa, Natasha. Acho que vai ter que fazer uma parte 2, hein? Né? O tempo tá voando. A gente nem conseguiu falar dos depoimentos, né? Nem tem umas perguntas aqui ainda, mas vamos lá. Vamos, a gente faz uma parte 2, se for necessário. Isso. Quero aproveitar e deixar um abraço aqui para a Ellen Fanny. Ela tá dizendo que ela é muito ansiosa. Ela tá aqui com a gente no Facebook. A Elisângela também tá assistindo lá de Feira de Santana. Diz que assunto maravilhoso. Ai, que legal. Muito Deixamos bom. os coraçõezinhos aqui também. E aí, como é que tá? Aqui também muita gente mandando mensagens. Não dá tempo da gente ler as mensagens, mas a gente recebe tudo com muito carinho. A Josi tá fazendo uma pergunta aqui, mas antes de fazer a pergunta da Josi, deixa eu falar um negócio para Ellen. A Ellen colocou ali: eu sou ansiosa, né? Sim. Então deixa eu dar uma dica para Ellen e para todo mundo que tá ouvindo. Quando a gente for falar da gente mesmo, a ansiedade é um comportamento adquirido. Então, ao invés de falar eu sou ansiosa, fala o seguinte: eu tenho comportamento ansioso. Isso é um truque para a mente, Gisele. Dessa forma, você está falando para sua mente que isso é um comportamento que você adquiriu e que você pode abandonar. E quando você for falar de você, quando a gente for falar da gente, a gente pode falar o seguinte: eu sou luz. Eu sou a imagem e semelhança do Pai.
ou eu sou pura potência. Isso aí. Mas a ansiedade é um comportamento adquirido. Então a gente adquire ansiedade e a gente abre mão da ansiedade quando quiser. Agora eu vou falar aqui a pergunta da Josi. Josi está perguntando o seguinte: a depressão deixa sequelas emocional após tratamento? Josi, a depressão bem tratada, ela te torna mais forte, mais corajosa, mais autoconfiante. Então, não tem uma depressão bem tratada, ela não vai deixar sequelas negativas. Ela vai deixar uma experiência de superação. E isso é muito legal de vivenciar. Então, as pessoas que hoje sofrem com ansiedade e depressão, busque ajuda profissional. Não creia que você vai sair dessa sozinho, é bem difícil. Busque ajuda profissional. Maravilha! Já que estamos falando aqui de tratamento, como a ansiedade tem cura? Tem como tratar? Ansiedade tem cura, sim, tem como tratar. O tratamento da ansiedade, ele envolve terapia sempre. E aí, quando eu falo de terapia, você tem que encontrar qual é a terapia mais adequada para você. Então, eu faço a psicanálise, tem floral de Bach, tem constelação familiar, tem reiki, tem acupuntura, enfim, tem diversos tipos de terapia, o cognitivo comportamental. Você vai encontrar aquela que é mais adequada para você. E em determinadas situações é importante a avaliação do psiquiatra. Eu preciso esclarecer uma coisa aqui. O psiquiatra, ele é o único médico habilitado para diagnosticar depressão. Ele só que pode diagnosticar depressão. Só que no Brasil, Gisele, qualquer médico pode receitar medicamentos para depressão e ansiedade. Então, o que acontece muito no Brasil? Você vai no cardiologista, por exemplo, aí você fala assim: ai, doutor, eu tô com uma dificuldade para dormir, tem um ansiolítico para eu poder dormir? Aí, algo que você poderia tratar com uma mudança na rotina, uma mudança comportamental na rotina, você não quer fazer esforço, vai lá e toma um remedinho. Esse remedinho vai gerar desequilíbrio no seu organismo. E não vai tratar. E não vai tratar. Você vai ficar dependente do remédio. Pior ainda. Então, já vou aproveitar e responder outra pergunta que sempre me fazem. Os remédios para depressão viciam? Não. Toma e não tem depressão. Mas quem tem depressão não vicia, não. Ele trata. Então, é muito importante procurar um psiquiatra. Só o psiquiatra pode recomendar medicamentos e fazer o diagnóstico. Os psicólogos, psicanalistas e demais terapeutas não podem medicar. Nós só fazemos a terapia, mas nós não podemos medicar. O Wesley está comentando aqui que ele sofre com ansiedade e até não consegue trabalhar direito devido à ansiedade. Wesley, então precisa buscar. Quando a ansiedade chega nesse ponto de interferir na nossa rotina, é preciso buscar ajuda profissional, médica, e aí eu sugiro que busque mesmo um psiquiatra e a terapia. Os remédios, eles vão colocar a mente em equilíbrio, mas a terapia é que promove a cura. Não adianta, gente, medicamento sem terapia, não adianta, porque na terapia o paciente ele vai conseguir, Gisele, observar o mundo de uma maneira diferente, por uma perspectiva diferente. Na terapia, ele vai educar a emoção dele. Certo. Ok? Ok, vamos lá. Tem depressão. Tem mensagem chegando por aqui e dizendo o seguinte: é um depoimento. Ela diz assim: sou muito ansiosa, até demais. Quando estou ansiosa, meus pés transpiram, minhas mãos também. Quando não arranco fio por fio dos cabelos. E não sei controlar minha ansiedade. Passa muito as pernas. E minha filha tem 8 anos, ela rói as unhas até sair sangue de tanta ansiedade. Então vamos todos, família inteira, procure o psiquiatra.
Gente, olha só, psiquiatra não é médico de doido. Vamos parar com isso, Um preconceito, né? né? Vamos parar com isso. Psiquiatra não é médico de doido. Terapeuta não é para quem tá doido. Para com isso, né? A gente já tem que superar essas coisas. Nós vamos no cardiologista, no ginecologista, vamos em tantos médicos rotineiramente que a gente também precisa criar o hábito de ir ao psiquiatra, fazer os exames que são necessários para que a gente tenha uma boa saúde emocional, uma boa saúde mental. Então, essa família é uma família que um está alimentando a ansiedade do outro, você pode ter certeza. Eles têm hábitos ali autodestrutivos. Um está alimentando a ansiedade do outro. Eles precisam de um apoio para a família inteira. Para eles têm que recuperar os hábitos deles para que eles possam voltar a ter uma vida mais livre, mais leve. Agora, olha que interessante esse depoimento. Ó. Aí diz assim: boa tarde, Gi. Meu filho tem 10 anos e ele tem muita ansiedade, já faz tratamento com psiquiatra, psicóloga, toma medicamentos, sempre não consegui ficar um dia sequer sem os medicamentos e já não consegui mais também estudar. Eu sofro muito com ele porque não vejo melhoras. O que eu posso estar fazendo para ajudar ele? Não podemos sair de casa pela ansiedade. Não consegui nem esperar uma pizza chegar devido à ansiedade dele, que tem 10 anos. A nossa amiga Graça de São Gabriel participando com a gente. Graça, mude a terapêutica. Procure uma outra abordagem terapêutica. Ela não deixa claro aí o que ela está fazendo, mas a minha sugestão é que você busque uma outra abordagem terapêutica, que pode ser a constelação familiar, que pode ser a psicanálise, para você e para sua família. Se uma criança tem esse problema, a família inteira precisa ser tratada, porque os pais precisam aprender a lidar com o filho. Do jeito que ela coloca aí, fica parecendo, aliás, ela deixa claro que eles têm restrições de vida social. Sim. Por conta da ansiedade do filho. Isso não é necessário. Então, mude a abordagem terapêutica. Se você quiser, entre em contato comigo depois no privado, que a gente pode entender melhor a sua situação e eu vou poder te ajudar de maneira mais pontual. Mas, de cara, se a terapia não está dando certo, mude a abordagem terapêutica. É assim mesmo, gente. É assim mesmo. Às vezes a pessoa fala assim para mim: ah, Natasha, fui no psicólogo e não deu resultado nenhum. Muda a abordagem terapêutica. Ah, fui no psicanalista e não gostei. Muda a abordagem terapêutica. É assim mesmo. A gente vai achando aquelas que são melhores para nós. Eu já experimentei constelação familiar, para mim foi maravilhoso. Eu faço terapia como cliente também, né? Eu também sou paciente. Então, o reiki, constelação familiar, acupuntura, homeopatia, os florais de bar. A gente tem tanta opção hoje, mude a terapêutica. A Camila gostaria de saber se a ansiedade deixa a pessoa com falta de ar e com perda de memória. Deixa sim. Inclusive, um dos sintomas do transtorno de pânico é a falta de ar. Então, e a pessoa às vezes, o Dr. Augusto Cury, ele conta num dos livros dele que ele já teve paciente que chegou aí para fazer cateterismo achando que estava infartando. E na verdade ele estava tendo uma crise de ansiedade. Olha só o nível, né? Gente, só reforçando a você, tem algumas pessoas, a Natasha também disse aqui, sobre o tratamento, buscar um profissional, mas também temos um apoio para você, que é a revista Fique Leve. Nesta revista você vai encontrar 10 passos para você tratar a depressão e também a ansiedade. E são passos naturais e fáceis. Eu não vou dar spoiler, Natasha. Eles vão entrar em contato Isso. E eles vão aprender, porque são coisas simples. Você precisa aprender com a revista Fique Leve essas dicas, tá bom? É só entrar em contato aqui na Novo Tempo, através do nosso WhatsApp. Solicite a sua revista, é inteiramente gratuita. Eu tenho certeza que com essas dicas aqui, você vai conseguir tratar a depressão e também a ansiedade. Inclusive,
A 10ª dica é buscar ajuda de profissionais. Isso aí. Então, E eu vou pegar essa deixa sua, Gisele, vou dar um exemplo. Pensa numa família onde todo mundo é ansioso. E aí essa família chega em casa à noite. À noite é o momento da convivência, do descanso, do repouso. Muitas famílias só conseguem fazer uma alimentação em conjunto à noite, não é? Verdade. Então, você imagina essa família que chega em casa e liga a TV no telejornal. As notícias do telejornais são violência, corrupção, briga, morte, assassinato, só notícia que vai alimentar a ansiedade. Então percebam como que nós somos, como que é sutil o alimento da ansiedade, é muito sutil. Então ao invés disso, pega uma revista dessa e vai ler em família. Leia em família, o marido lê para a esposa lê para o marido. Coloca as crianças, não é? Comece a fazer uma oração no lar. Não, assiste um filme leve, um filme de comédia infantil, um filme leve em família. Vai assistir filme, é sempre tiroteio, bang bang, tem assassinato. As novelas trazem sempre traição, vingança. Então, olha como nós estamos alimentando a nossa mente. As músicas também de sucesso são deprimentes, gente. As músicas que fazem sucesso, elas são deprimentes. Exatamente. Então, a gente precisa começar a filtrar essas coisas, porque a gente vai só alimentando a nossa mente com esse lixo e daqui a pouco a nossa mente vai virar o quê? Vai virar um lixão. Então, isso tudo aumenta mesmo a ansiedade. A pessoa que tem muito medo do futuro, que tem preocupação, ela liga um telejornal, ela vê que teve um assalto aqui, um assalto ali. Ou, um outro exemplo, Gisele, grupos de WhatsApp. Você coloca uma informação importante, ninguém vê. Ninguém parece que vê, não comenta. Aí coloca, assalto não sei o quê. Aí começa, todo mundo falando. Então, nós precisamos estar muito vigilantes, porque a alimentação da violência, da agressividade, isso tudo alimenta a ansiedade e a depressão. Então, é muito sutil a maneira como nós somos hipnotizados com tanta informação de baixa qualidade. Exatamente. Sem perceber, a gente se depara com essas situações. Nós estamos vivendo no Brasil, vésperas de eleição, e tem amigos brigando porque pensam partidariamente diferente. Isso não tem cabimento. A nossa intolerância está muito grande. Né? A nossa intolerância está muito grande. Então, a gente precisa rever o que a gente anda pensando, como a gente anda alimentando a nossa mente e começar a selecionar melhor os alimentos da mente. Nós aqui no programa estamos oferecendo para vocês várias revistas maravilhosas, que são alimentos de qualidade. A programação da rádio é ótima, é informação de qualidade o tempo inteiro. A TV Novo Tempo, para quem tem oportunidade, também informação de qualidade o tempo inteiro. Então, nós precisamos estar mais vigilantes e ser mais seletivos, porque a gente está muito no piloto automático. Esse piloto automático alimenta a nossa ansiedade, que pode nos levar à depressão. Exatamente. Pena que não dá mais tempo a gente continuar com esse assunto, tem vários depoimentos aqui, mas hoje não dá mais tempo. Mas quem sabe a gente pode voltar um outro dia com este tema, né? Então, podemos fazer. Podemos fazer o próximo? Vamos dar continuidade? O que você acha, Gisele? Então, vamos aproveitar que esse mês de setembro é um mês que se fala muito em suicídio, né? E para fechar o programa de hoje, eu quero dizer o seguinte: quem tenta o suicídio não quer perder a vida. Exato. Quem tenta o suicídio quer fugir da dor. É uma dor muito profunda. É uma dor na alma. A ferida da alma é a dor profunda que a gente pode experimentar. Então, nós precisamos entender muito sobre ansiedade e depressão, que são os passos para o suicídio. Boa parte das pessoas que cometem suicídio são pessoas que estavam em depressão e não trataram.
e são pessoas que não conseguiram ajuda e que quem estava do lado poderia ter ajudado, mas não percebeu. Não percebeu ou não teve condições mesmo de ajudar. Sabia como ajudar. Não sabia como ajudar. Então, nós vivemos sim, eu não sei se a gente pode usar o termo epidemia, mas realmente a gente vive uma situação, e a Organização Mundial da Saúde já tinha previsto isso. O dado que a Organização Mundial da Saúde traz para nós é que a cada 40 minutos uma pessoa comete suicídio no mundo. Então esse número é muito grande. Nós estamos aqui há 40 minutos, né, Gisele? Uhum. Então a cada 40 minutos uma pessoa comete suicídio no mundo. Os dados do Brasil é que 20% da população vai sofrer com ansiedade e depressão. E mais da metade vai sofrer com ansiedade. Então, se você pensar em 4 pessoas na sua vida, você e mais 4, uma dessas vai ter depressão. Então, é muito presente na nossa vida, a gente precisa compreender esse sintoma, precisa compreender a doença, precisa entender do tratamento, para que a gente esteja vigilante. E mais uma vez eu falo para vocês, autoconhecimento é libertador, é curativo, é terapêutico, é fundamental. A gente precisa conhecer nossas emoções, a gente precisa conhecer o nosso corpo, que o nosso corpo vai dando sinais. Exatamente. Maravilha, gente. O programa de hoje fica por aqui. Então, na próxima terça a gente se encontra, continua com este assunto. Você pode continuar compartilhando o seu depoimento, pode enviar perguntas. Nós estaremos por aqui prontinhos para responder. Isso. Né? Gisele, nós ficamos com muitos depoimentos aí sem resposta? Ficamos com 3. Ficamos com 3 depoimentos, né? Então, a gente faz o próximo programa baseado nos depoimentos. Uhum. Eu já recebi alguns aqui também. Eu não pude ler, porque vem o WhatsApp, só vem um sinalzinho no celular. Então, a gente vai trabalhar só os depoimentos no próximo programa. Eu vou responder os depoimentos e as perguntas que vocês enviarem. Então, quem tiver mais perguntas, manda pra gente essa semana, que a gente vai preparar o próximo programa só para responder vocês. Então tá bom, só aproveitando aqui, o Roberto está comentando que os alunos lá da 8ª série saem todos ansiosos. Ajuda aí. Um abraço, Roberto, um abraço, pessoal da 8ª série. Esse grupo é genial. Esse grupo é muito bacana, é um grupo antidepressão. Muito bem. Gente, muito obrigada pela companhia, pela sua participação, pelos depoimentos. Pode continuar enviando. Na próxima terça a gente se encontra por aqui. E não esqueça, hein, de solicitar a sua revista Fique Leve, Princípios Básicos para uma Vida com Qualidade. Gisele, posso responder uma pergunta aqui? Pode. A Niceia está perguntando como rever o programa. Gente, todos os programas estão no meu canal do YouTube. Entra lá no YouTube, Natasha Fiel Coach. Você vai ver todos os programas, tem uma playlist lá com o nome Novo Tempo, Bate-Papo Novo Tempo. Entra no canal do YouTube, clica no botãozinho inscreva-se, clica no sininho, que aí toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Todos os programas estão disponíveis lá no canal do YouTube. O programa de hoje vai estar disponível no mais tardar até amanhã de manhã lá no YouTube. Maravilha. Beijo grande para você. Continue ligado aqui na Voz da Esperança. O Bate-Papo Novo Tempo de hoje fica por aqui. Mas na próxima terça a gente se encontra. Tchau, Natasha. Tchau, Gisele. Tchau, Vinicius. Pessoal aqui do Instagram e do Facebook. Que bom que vocês participaram agora. Eu recebi muitas perguntas aqui. A gente não tem tempo para responder todas. Mas manda para mim o seu depoimento, pode mandar para o meu WhatsApp, pode mandar pelo direct do Instagram ou pelo Messenger do Facebook, ou pode mandar para a rádio. Manda o seu depoimento, manda a sua história, que no próximo programa eu vou responder todas as perguntas. A gente recebe muitas mensagens, gente, e às vezes eu não consigo responder a todos vocês pessoalmente. Graças a Deus o programa cresceu bastante. A gente tem gente do Brasil inteiro que entra em contato comigo aqui pelos canais do Facebook, Instagram, e agora eu não dou conta mais de responder individualmente todo mundo. Mas manda a sua pergunta que eu vou responder aqui na rádio, no programa da próxima semana, tá bom? Um beijo para vocês
e até a próxima terça.